Olá, galera. Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física. Na aula de hoje, iremos começar o nosso estudo sobre a dinâmica. Para começar a aula, eu queria trazer um textozinho aqui para a gente ler e entender mais ou menos a diferença da dinâmica, que a gente vai começar a trabalhar, da cinemática, que foi o que a gente tem trabalhado até o momento. Pois bem, até aqui, procuramos descrever o movimento dos corpos em função das grandezas físicas de posição, velocidade, tempo de deslocamento e aceleração, sem nos preocuparmos com suas causas, como a cinemática se propõe a fazer. No entanto, se um móvel parado inicia um deslocamento, é porque algo o pôs em movimento. Por que uma bola cai se a soltarmos das mãos? Por que a Terra gira em torno do Sol, em vez de ficar estática como se acreditava na antiguidade? Bem, não que outros estudiosos não tenham tentado obter respostas para questões como essas, mas foi Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polonês, que abriu um caminho em direção a elas ao propor o modelo heliocêntrico. Esse modelo falava que, na verdade, eram os planetas que giravam em torno do Sol, e não o Sol em torno deles. Em seguida, foi a vez de Galileu Galilei questionar as ideias apresentadas na antiguidade por Aristóteles para justificar a queda dos corpos. As investigações de Galileu trouxeram respostas que, apesar de incompletas, preparariam o terreno para que Isaac Newton pudesse elaborar de modo completo as 3 leis fundamentais do movimento, conhecida como as 3 leis de Newton, dando origem ao que viria a se chamar de mecânica clássica. Até então, tudo que a gente trabalhou estava relacionado à cinemática. Na cinemática, a gente estuda as variações, a gente estuda o movimento, porém não se preocupa em entender o que causa aquele movimento. Se eu falo que um carro está a uma velocidade de 70 km por hora, eu estou te dando a informação da velocidade. Posso te falar a direção que esse carro está indo, o sentido que ele está indo, mas eu não estou te falando o que provocou que ele saísse do repouso até atingir uma velocidade de 70 km por hora ou começasse a frear até chegar a uma velocidade de zero, a um estado de repouso. O que a gente vai estudar agora são as causas que acontecem para que um móvel, para que alguma coisa seja deformado, entre em movimento. E isso quem vai estudar é a dinâmica. Bem, com as leis formuladas por Newton, ficou possível atribuir causas às alterações de movimento sofridas pelo corpo, o que se tornou a questão essencial da dinâmica, que será agora objeto do nosso estudo. Então, a dinâmica é o segmento da mecânica que analisa sistemas em movimento ou em repouso, estabelecendo as relações existentes entre as suas causas e os seus efeitos. É o que, se eu falo que um carro entrou em movimento, eu vou explicar o que provocou que aquele carro entrasse em movimento e quais os efeitos do movimento daquele carro pode causar em sua volta. Então, a dinâmica nos permitirá, deste ponto em diante, estudar e relacionar as razões que levam o objeto a adquirir ou modificar a sua velocidade. A gente sabia que o que faz um movimento aumentar ou diminuir é a aceleração. A aceleração pode ser positiva, fazendo com que a velocidade seja positiva, ou negativa, fazendo com que a velocidade diminua. Porém, a gente não mostrava o que acontecia. E agora a gente vai começar esse estudo. Então, quando eu falo de dinâmica, quando eu falo de alteração, eu tenho que imaginar que existe uma coisa chamada de força. Por exemplo, se um carro, vamos imaginar uma situação que às vezes a gente passa na rua, é comum ver pessoas empurrando um carro. A gente sabe que o carro tem um sistema ali mecânico, hidráulico, conjunto com elétrico, que junto com eles, faz o carro se movimentar. Então ele tem aquela força ali praticada dentro dele. Mas se um carro, por alguma coisa, não está conseguindo ligar e precisa ligar o que a gente chama de pegar no tombo, o que vai fazer? Precisa empurrar. Ao empurrar o carro, o que está acontecendo? As pessoas estão aplicando uma força para que aquele objeto entre em movimento. Então, para que algo entre em movimento, para que algo mude a sua velocidade, e nesse caso está mudando a velocidade, porque o carro está em estado de repouso, e depois ao empurrar vai entrar em movimento, é a força. Forças aplicadas sobre um dado
objeto. Então, força é o agente físico capaz de produzir deformação, efeito estático, ou aceleração, efeito dinâmico, nos corpos em que atua, por contato, força de contato, ou à distância, força de campo. Fica um pouquinho assim essa definição de força, um pouquinho complexa, mas no estudo a gente vai entender o que é força. Então, falando sobre os efeitos físicos de uma força ou de um conjunto de força atuando sobre um corpo, analisados pela dinâmica, pode ser de dois tipos, estático ou dinâmico. Que é isso? Se eu aplico uma força em um objeto, eu posso provocar duas coisas. Eu posso aplicar um efeito estático naquele objeto e posso provocar um efeito dinâmico. O que é o efeito estático? É a deformação, uma alteração da dimensão ou do formato de um corpo, produzida sob a ação de uma força ou de um conjunto de forças. Supondo, uma coisa que é fácil de vocês imaginarem isso daqui. Tomou um refrigerante, uma latinha de coca. Após terminar de tomar o refrigerante, às vezes a pessoa costuma botar no chão e pisar. Quando a gente pisa nela, a gente provoca o quê? Faz com que ela se amasse. Ou seja, isso é um efeito estático. Por quê, Alan? Eu pressionei, eu apliquei uma força sobre aquele objeto e aquele objeto foi deformado. Houve uma deformação. Então, o efeito estático é quando eu aplico uma força e modifico a estrutura, o formato daquele objeto. Já no efeito dinâmico, é a aceleração produzida por uma força ou um conjunto de forças que, ao atuar sobre um corpo, modifica sua velocidade vetorial. Então, um exemplo aqui com a latinha de refrigerante do efeito estático e do efeito dinâmico. Terminei de tomar a latinha de refrigerante, ela está ali, ó, no formato original dela. Coloquei no chão, dei uma pisão nela, apliquei uma força ao pisar, ela deformou, ficou amassada. Isso é um efeito estático. Ela ficou ali no chão, parada, deformada. Peguei e dei um chute nela. Apliquei novamente uma força, porém eu fiz com que ela entrasse em movimento. Então isso já é o efeito dinâmico. Efeito estático, modifico, deformo ele. Efeito dinâmico, faço entrar em movimento. Força como grandeza vetorial. Se existir pelo menos uma força de contato ou de campo, e assim, gente, a gente vai trabalhar na dinâmica apenas com força de contato. Força de campo, que são campo elétrico, interações eletrostáticas, a gente só vê lá no terceiro ano. Agora a gente trabalha apenas com a força como contato. Aplicada sobre um corpo, seus efeitos dependerão de 4 variáveis: da intensidade, da direção, do sentido e do ponto de aplicação. O que significa dizer que a força é uma grandeza vetorial. Como assim? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o efeito decorrente da intensidade da força. Se eu aplico uma determinada força em um objeto e aplico uma força maior em um mesmo objeto igual, de mesma dimensão, é claro que aquele objeto que eu apliquei uma força maior vai ter um deslocamento maior. Aqui, ó, nesse copo, aplicou-se uma força e esse copo veio para aqui. No mesmo copo, aplicou-se uma força maior, ele teve um maior deslocamento. Então, a depender da intensidade, eu produzo efeitos diferentes. Essa é a primeira variável que eu vou analisar. Segundo, efeito decorrente da direção da força. Eu posso aplicar a mesma intensidade da força, mas a depender do ponto onde eu estou aplicando, eu posso fazer com que ele tenha direção diferente. Nessa bola aqui foi aplicada uma força horizontal, então ela se deslocou na horizontal. Nessa daqui foi aplicada uma força vertical, então ela se deslocou verticalmente. Não teria lógica eu aplicar uma força nessa direção e a bola subir. Então, a direção depende também, a direção de movimento do objeto vai depender da direção da força que foi aplicada sobre aquele objeto. Então, dependendo da direção e da aplicação da força, o objeto poderá tomar determinada direção de movimento ou deformar, certo? As outras duas variáveis. Efeito decorrente do sentido da força. Olha,
Então aqui, ó, eu apliquei a mesma intensidade na mesma direção, nesses dois copos, ó. Mesma intensidade, supondo eu apliquei uma força de 5 newtons nele. Todos dois na mesma direção, foi na horizontal. Porém, para um eu apliquei no sentido aqui, ó, como se fosse na alça, para frente, e no outro, do outro lado, em direção no sentido da alça. Então, quando eu aplico em sentidos diferentes, eles vão produzir efeitos diferentes. Esse copo aqui foi para frente, esse daqui veio para trás. Então, objetos empurrados na direção horizontal podem ser levados e ou deformados para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido de aplicação da força. E, por fim, o efeito decorrente do ponto de aplicação da força. Eu posso aplicar no mesmo sentido, na mesma direção e com a mesma intensidade. Porém, a depender do ponto onde eu aplico aquela força no objeto, ele pode causar efeitos diferentes. Aqui, ó, tem uma bola. Eu apliquei essa força na ponta de baixo da bola, meio que deu um chute. O que ela fez? Ela teve o movimento de subir. Quando eu apliquei na ponta de cima, ela teve o movimento de descer. Então, quando eu tenho essas três situações, porém pontos de aplicação diferentes, eu tenho uma deformação ou uma alteração de velocidade diferente. Então, para objetos extensos ou não pontuais, o ponto onde a força é aplicado pode fazer o objeto se mover ou deformar em uma direção específica, ou mesmo fazê-lo girar em torno de si mesmo. Então, essas são as 4 variáveis que determinam que a força é uma grandeza vetorial, ou seja, tem intensidade, sentido, direção e tem o ponto de aplicação. Bem, a física na história. Eu trouxe esse textozinho aqui para a gente ler. Ó. Significado do termo força. Agora que conhecemos o conceito físico de força, leia o texto abaixo do físico e historiador da ciência Antônio Pires e converse com seus colegas sobre o uso cotidiano e científico desse termo. Pois bem, hoje todos os termos usados na física são bem definidos, mas isso só aconteceu a partir de Newton, a partir de Isaac Newton. Os conceitos científicos tendem a ser moldados tanto quanto possíveis em analogias com conceitos da experiência ordinária. O papel da analogia é muito importante para o conhecimento, reduzindo o desconhecido a termos familiares. Consideremos, por exemplo, a palavra força. Mesmo quando usada como um termo técnico, ela pode implicar significados diferentes de acordo com o contexto no qual é empregada. No progresso do passado, força, esforço e potência eram sinônimos, como ainda o são na linguagem popular. Para Galileu, força era essencialmente um conceito físico. Porém, o significado exato dessa palavra estava além da sua capacidade, como ele mesmo mencionou. Naquela época, a noção de força era qualitativa e não havia nenhum critério de medição dessa grandeza. Para designar força, usou as palavras em italiano: força, potência, virtù, possanza, momento della potenza, entre outros. Galileu usa também a palavra momento para indicar a ação de uma força. Originalmente, momento, o momento della potenza indica força no sentido estático. Então, hoje a gente fala, quando fala de força, a gente sabe que é algo que está fortificando. Mas a gente pode pensar na aplicação de uma força em modo prático ou até no modo literal mesmo. Ah, fulano está passando por um problema, eu vou ali dar uma força para ele. Você não vai empurrar o fulano. Então, às vezes aquela palavra, e no português tem muito isso, uma palavra tem significados diferentes. E isso acontece desde lá da antiguidade. A gente vê que Galileu, ele não conseguiu mensurar a palavra força de uma forma que encontrasse um único significado. Isso foi só um textozinho para a gente dar uma analisada assim em relação à história mesmo. Pois bem, força resultante. Em geral, um corpo ou um sistema físico de corpos, qualquer conjunto observável de corpos aos quais podemos associar grandezas leis físicas, está sujeito à atuação de 2 ou mais forças. Pode ser, por exemplo, que você precise da ajuda de um amigo para empurrar um sofá. Assim como no caso de qualquer grandeza vetorial, pode-se fazer a soma vetorial das forças atuantes para obter a força resultante. A obtenção da força resultante permite concluir que, se um corpo estiver parado com a aplicação de várias forças, ele sofrerá um deslocamento na direção e no sentido da força resultante. Como assim? Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor para vocês. Supondo aqui que eu tenha um móvel. Esse móvel está parado.
Eu aplico aqui uma força, nesse sentido, de 2 newtons. Aplico aqui uma pessoa que empurrou aqui. Vamos supor que aqui é uma pessoa que está empurrando. Aqui veio uma outra pessoa, mais forte, que empurrou aqui uma força de 5 newtons. Então, a força resultante é a soma das forças que eu tenho. E a gente estudou isso lá em vetores. O que eu tinha nos vetores? Os vetores, para me somar os vetores, eu tinha que ver qual era o sentido e a direção deles. Então, se essas forças aqui estão sendo aplicadas para lá, e eu tenho os dois na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho uma força resultante de 7 newtons. Agora, eu suponho, tem duas pessoas empurrando, mas vem uma pessoa aqui que não quer que isso daqui saia do lugar, e começa a empurrar para cá com a força de 4 newtons. Perceba que estão na mesma direção, porém o sentido agora é diferente. A resultante vai continuar sendo 7? Não. Por quê? Porque eu vou ter uma força contrária aplicada de cá de 4 newtons. Quanto vai ser a resultante? A resultante vai ser o quê? 7 menos 4, 3. Ou seja, o móvel vai continuar seguindo naquela direção, porém agora com uma força resultante de 3 newtons. Então, a força resultante é a somatória de todas as forças que são aplicadas sobre um determinado objeto, obedecendo o sentido e a direção da aplicação daquela força, que a gente trabalhou isso lá em vetores. Equilíbrio. O que significa dizer que um corpo está em equilíbrio? Existem condições físicas para que esse equilíbrio aconteça? Quando a resultante das forças que atuam em uma partícula é nula, sua velocidade vetorial permanece constante. Dizemos, nesse caso, que ela se encontra em equilíbrio. Há dois tipos possíveis de equilíbrio para uma partícula. O equilíbrio estático, quando ela está em repouso com a aceleração vetorial resultante e a velocidade nula, e o equilíbrio dinâmico, quando ela está em movimento com a aceleração vetorial resultante nula e a velocidade constante não nula. Como isso, professor? Não entendi muito. Bora lá. Quando eu falo em equilíbrio, é quando eu tenho uma ponderação das forças e que uma anula a outra. Se, por exemplo, eu tenho aqui, uma móvel, aqui está sendo aplicado uma força de 5 newtons, aqui está sendo aplicado uma força de 5 newtons. Eu aplico a mesma força de um lado e a mesma força do outro. Então, quando eu tenho essa aplicação de uma mesma força, da força com a mesma intensidade, de um lado e do outro, eu tenho o quê? Uma resultante igual a zero, uma resultante nula, porque eu tenho 5 para um lado, 5 para o outro, no final aqui a minha força resultante é igual a zero. E isso é um estado de equilíbrio. Aí eu vou ter o equilíbrio estático quando não houve movimentação, e um equilíbrio dinâmico é quando, por exemplo, vamos supor que eu tenho um carro, supondo que isso aqui seja um carro. Esse carro está se movimentando. Aí uma velocidade aqui de, 40 km por hora. Aí aqui aplicou uma força de 10 newtons e outra força aqui de 10 newtons. Perceba que as forças vão se anular. Ele vai mudar a velocidade? Não. Então, ele teve uma resultante igual a zero. Porém, a velocidade continua. Ele continua em movimento, ele não parou. Porém, não houve mudança de velocidade porque ele está no estado de equilíbrio. Isso é chamado de equilíbrio dinâmico. Estático é porque ele está parado. Dinâmico é porque ele está em movimento, porém nem aumentou nem diminuiu a sua velocidade. Agora, falar sobre as leis de Newton. As leis de Newton do movimento. As leis de Newton foram publicadas em 1687 pelo físico inglês Isaac Newton. Sua principal obra, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, lançou os fundamentos da dinâmica e foi capaz de explicar o surgimento das marés e as órbitas planetárias, por exemplo. Leis de Newton são um conjunto de leis que descrevem a dinâmica do movimento. A primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, trata da resistência à mudança do estado de movimento. A segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, aborda a definição de força resultante e a sua relação com a aceleração. Por último, a terceira lei de Newton, lei da ação e da reação, descreve os pares de forças que surgem da interação entre os corpos. Iremos trabalhar com cada uma dessas leis agora separadamente. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. A inércia é uma propriedade geral da matéria pela qual uma partícula livre de forças
ou sujeita à ação de força resultante nula, mantém-se em equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, mantendo sua velocidade vetorial constante. O que fala o princípio da inércia? O princípio da inércia fala o seguinte, que um corpo que está sob a ação de algum efeito, ou ele está parado, ou ele está em repouso no caso, ou está em movimento, só vai modificar o seu estado original de repouso ou de movimento se for aplicada uma força sobre ele. Por exemplo, se uma cadeira, imagine eu, no meio da sala uma cadeira parada. Essa cadeira só vai entrar em movimento se for aplicada uma força sobre ela. A mesma coisa, se um carro está em movimento, esse carro só vai parar se for aplicada uma força de frenagem sobre ele. Ou seja, o princípio da inércia fala que qualquer coisa só entra em um estado de movimento, só sai do estado de repouso ou entra em movimento se for aplicada uma força. E aqui a gente usa muito o exemplo do ônibus. O que acontece? Por exemplo, você está parado, o ônibus está parado, o ônibus está em repouso em relação a você e você também está ali parado. Pronto. Aí o motorista, você está em pé ali no ônibus. O motorista liga o ônibus e acelera. O que vai acontecer? Seu corpo vai ser jogado para trás. Porque o seu estado era um estado de movimento, era um estado de inércia. Ele aplicou uma força e até você reconhecer essa força e seu corpo manter aquela força, seu corpo vai tender a ficar em repouso. A mesma coisa. Ele começou a movimentar o ônibus, o seu corpo entrou em equilíbrio com o ônibus. Então o ônibus está movimentando, você está parado ali em pé, tranquilo. Do nada ele freia o carro. O que vai acontecer? O seu corpo vai ser lançado para frente. Por quê? Porque o seu corpo tendia a estar em movimento. Quando ele freou, o seu corpo continuou em movimento. Até você chegar a um processo de equilíbrio com o ônibus. Então, enquanto o ônibus e os passageiros estão dentro dele, aceleram do repouso ao movimento. A inércia se opõe à mudança do estado de movimento. Ou seja, a inércia fala que o corpo ele vai querer ficar no estado que ele está, ou em repouso ou em movimento, e só vai sair disso se for aplicada uma força sobre ele. E essa é a primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia. A segunda lei de Newton, agora, é o princípio fundamental da dinâmica, PFD. De acordo com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Para haver aceleração e o corpo alterar sua velocidade, é preciso que a soma das forças que atuam sobre ele, ou seja, a força resultante, não seja nula. Então, analisando aqui, eu tenho aqui um objeto que está em inércia. Se ele está em inércia, a aceleração dele é zero. Ele está parado, está em repouso ali. Para ele adquirir uma aceleração, eu preciso aplicar uma força. E na segunda lei de Newton, ele vai trabalhar com a fórmula mesmo de como calcular uma força. E nessa fórmula fala que força é igual a massa vezes a aceleração. E essa massa aqui vai sempre estar em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Professor, fiz o cálculo e achei a força. Qual é a unidade de grandeza da força? A unidade de grandeza da força é o Newton, representado pela letra N. Vamos fazer alguns cálculos sobre isso para vocês verem que não é nada difícil. Para que uma bola de massa 0,35 kg seja acelerada a 5 metros por segundo, com que intensidade da força ela deve ser chutada? Então, o que tem aqui? Eu tenho uma bola que está parada. Essa bola tem uma massa de 0,35 kg. Ela está parada. Se eu aplicar uma força sobre ela, ela entra em movimento. Qual a força que eu tenho que aplicar para que a aceleração dessa bola seja de 5 metros por segundo ao quadrado? Como é que eu faço? Jogo na fórmula. Força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual. Qual é a massa dele? 0,35 vezes a aceleração, que é 5. Força que é igual. 0,35 vezes 5 vai dar 1,75 newtons. Essa é a força que eu tenho que aplicar nessa bola
que tenha esse peso para chegar a essa velocidade. Bem tranquilo, os cálculos de força, ele é bem tranquilozinho. Mais uma questão aqui para a gente ver. Ó. Uma bola de boliche de massa 12 kg está em MRU, devido à ação constante de várias forças. Sua velocidade é de 5 metros. Qual a intensidade da força resultante? Vou jogar na fórmula então, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Força é igual. Qual é a massa? 12 quilos. Qual é a aceleração? 5. Opa! Errado. Cuidado. Aqui está falando que é velocidade. E na fórmula eu tenho que colocar aceleração. Mas professor, então como é que eu vou achar a aceleração? Gente, bora analisar o que a questão está falando. Fala que está em MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Uniforme. Se é uniforme, não há mudança da velocidade. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a aceleração vale zero, a fórmula ficaria assim, ó. Massa, que é 12, vezes a aceleração, que é zero. A força resultante é igual a zero. Por quê? Não mudou a velocidade. O carro, vamos supor, o carro estava aqui a 5 metros por segundo. Durante todo o percurso ele ficou com 5 metros por segundo, ou seja, ele nem acelerou nem freou. Então, se ele nem acelerou nem freou, não existe forças agindo sobre ele? Existe. Porém, essas forças estão se anulando. Uma é da mesma intensidade da outra. Então, a resultante da força é igual a zero. Então, a gente tem que ficar ligado aqui no que fala a questão. Agora, ó, quando uma força constante de intensidade igual a 30 newtons é aplicada a uma caixa de 40 kg de massa, inicialmente em repouso, ela é acelerada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sobre a ação dessa força. Então, aqui já é uma cálculozinho mais complexo. Bora lá, bora anotar as informações que a gente tem. Está falando que foi aplicada uma força de 30 newtons sobre uma caixa que tem uma massa de 4 quilos. Aí está falando que essa caixa ficou sob uma dada aceleração durante 8 segundos. E pergunta a velocidade. A primeira coisa que eu tenho que achar aqui, qual foi a aceleração. Então vamos lá. Ó. Se força é massa vezes a aceleração, eu vou substituir aqui. Ó. A força foi quanto? 30. A massa, 4. A aceleração, não sei. Mas aqui agora, ó, o que eu faço? Eu tenho que a aceleração é igual a 30 dividido por 4. A aceleração é igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Achei a aceleração. Porém, ele está pedindo quem? A velocidade. Aí eu vou relembrar as aulas passadas. Como é que eu calculo velocidade? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade é... Qual é a velocidade inicial? Aqui fala que ela estava em repouso. Se ela está em repouso, a velocidade inicial é zero. Qual a aceleração? Foi o que eu encontrei aqui, ó, 7,5. Qual o tempo? 8 segundos. 7,5 vezes 8. Velocidade é igual. Corta esse zero aqui. 7,5 vezes 8, eu vou ter que a velocidade é de 60 metros por segundo. Achei a resposta. Bem simples também, gente. A gente às vezes fica achando que o cálculo é longo, é demorado, mas é um cálculo simples aí. E por fim, a terceira lei de Newton, o princípio da ação e da reação. Na natureza, constata-se por meio de observações que forças trocadas por corpos sempre existem aos pares. Ou seja, não existe uma força sem que haja outra que a ela corresponda. Isso quer dizer que quando um corpo exerce uma força sobre o outro, o contrário também ocorre. O enunciado da terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação, é descrito da seguinte forma. A toda ação há sempre uma reação oposta, de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essas forças de ação e reação têm as seguintes características. Mesma direção, mesmo módulo, sentido oposto e mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo. O que está falando? Quando você aplica uma força sobre um determinado corpo,
aquele corpo devolve aquela mesma força em cima de você. Por que que ao aplicar uma força numa parede, um murro, vamos supor, você dá um murro na parede, você está aplicando uma força sobre essa parede, sua mão machuca? Porque a parede devolveu a força para você com a mesma intensidade. Se você dá um murro na parede com 8 newtons, a parede vai devolver com você também por 8 newtons, segundo essa lei. Mas professor, então por que só eu machuco a mão e a parede não machuca ela? Porque a parede é muito maior do que a sua mão. Porém, vamos supor que tá parado. Você está sentado numa cadeira, é o que é exemplo dessa figura aí. Você está sentado numa cadeira que tem roda, as rodinhas embaixo. Você empurra a mesa para frente. Por que a cadeira vai para trás? Porque a mesa devolveu a mesma força que você aplicou. Porém, a estrutura da cadeira era menor do que a estrutura da mesa. Então, quando você aplicou aquela força, você não conseguia movimentar a mesa. Mas a mesa conseguiu, com a mesma força que ela te devolveu, movimentar o quê? A cadeira. A mesma coisa a gente pode pensar quando há uma colisão entre uma bicicleta, uma moto e um caminhão. A força aplicada nos dois vai ser a mesma. Mas por que a moto vai ser muito mais destruída do que o caminhão? Porque o ponto de impacto da moto é muito menor. É maior, na verdade. Ela tem um maior ponto de impacto para um menor corpo. Ou seja, toda aquela força aplicada naquela moto produziu muito efeito do que aquela força aplicada em um caminhão. Mas as forças são iguais. Então, pela terceira lei de Newton, fala que se você aplica uma força, ele devolve a mesma força, na mesma direção, com a mesma intensidade. A diferença é que com o sentido oposto. Deixa eu só desenhar aqui para vocês verem. Então, aqui tem uma parede. Eu apliquei uma força aqui de 10 newtons. A parede vai devolver para cima de mim essa mesma força, na mesma direção, com a mesma intensidade, porém com sentido oposto. Se eu apliquei aqui para a direita, a parede devolve para a esquerda, na mesma direção, também de 10 newtons. E esse é chamado de princípio da ação e da reação. Por fim, agora, a força-peso. E aí é uma coisa que a gente acaba falando muito errado sobre isso. A gente costuma falar, qual o peso disso daqui? Eu pesei tanto. E fala isso como se fosse massa. Aí é muito comum falar, qual é o seu peso? Eu peso 80 quilos. Não, você não pesa 80 quilos. A sua massa é de 80 quilos. Peso é uma força que surge da atração gravitacional entre dois corpos constituídos de massa. Sabendo disso, podemos calculá-lo pela multiplicação entre a massa de um desses corpos, medidas em quilogramas, e a aceleração da gravidade local em metros por segundo. Enquanto nossa massa permanece invariável, quando nos deslocamos entre dois pontos com diferentes gravidades, nosso peso muda. O que eu estou falando? Peso, na verdade, é uma força relacionada com a atração gravitacional. O que acontece, por exemplo, você está aí assistindo a aula, pega uma caneta e salta em direção ao chão. O que vai acontecer? Não precisa nem você aplicar uma força. Só se você pegar assim e soltar, abrir aqui os seus dedos, a caneta vai cair. Por quê? Porque existe uma atração. E essa atração, que puxa tudo para o centro da Terra, relaciona-se com o peso. Ou seja, aqui o pezinho de maçã aqui. Quando a maçã solta lá do pé, ela vai cair até a direção do solo. E isso é chamado de força-peso. E como é que eu calculo a força-peso? A força-peso é calculada como sendo a massa vezes a gravidade. Então, professor, o peso pode ser diferente de um mesmo corpo? Pode. A massa não. Por exemplo, eu tenho uma massa de 68 quilos. Essa é a minha massa. Na Terra, eu vou ter um peso, porque vai relacionar a aceleração gravitacional da Terra. Se eu for para a Lua, o meu peso vai mudar? Vai. Por quê? Porque a aceleração gravitacional da Lua é diferente. Supondo que a gente está aqui onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho uma massa de 68 quilos. Qual seria o meu peso, minha força-peso? Então, o peso é igual a minha massa, 68,
vezes a gravidade, que é 10. O meu peso vai dar 68 vezes 10, 680 newtons. Essa é a força com que a Terra atrai o meu corpo de 68 quilos de massa no local onde a gravidade vale 10. Então, o peso é de 680 newtons. Bem, ó, algumas questões aqui. Ó. Determine a força-peso de uma pessoa que tem massa de 80 kg no local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, fórmula. Está querendo o peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso é igual. Qual é a massa da pessoa? 80. Qual é a gravidade? 10. Peso vale 80 vezes 10, 800 newtons. Achei a resposta bem tranquilo aqui. Mais uma aqui, ó. Em uma partida de futebol, o goleiro defende uma cobrança de pênalti. A bola de massa 0,35 kg atinge o goleiro com velocidade de 25 metros por segundo e para em 0,10 segundos. Calcule a intensidade da força média aplicada pelo jogador na bola. Então, ele está pedindo aqui já uma questão de força. Ó. Quem é a força? Força é a massa vezes a aceleração. Qual foi a massa? A massa é de 0,35 kg. É a massa da bola. Qual é a aceleração? Não sei qual é a aceleração. Preciso descobrir a aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é a velocidade, a variação de velocidade, dividido pela variação de tempo. Qual foi a variação de velocidade? Aqui fala que a bola estava em 0,25 e parou. O goleiro conseguiu parar. Então, vai ser o final, 0, menos o inicial, que é 25. Qual foi o tempo? O tempo é de 0,10 segundos. A aceleração vai dar 0 menos 25, menos 25, dividido por 0,10. A aceleração é igual. Menos 25 dividido por 0,10, menos 250 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que a aceleração foi negativa? Porque toda vez que eu estou parando alguma coisa, diminuindo a velocidade, a aceleração é negativa. Então, aqui agora eu vou multiplicar aqui, ó, menos 250, que é a aceleração. Menos 250. Força é igual 0,35 vezes menos 250, eu tenho menos 87,5 newtons. A força pode ser negativa? Pode. A força é negativa quando eu estou parando alguma coisa, uma coisa que estava em velocidade, que no caso aqui foi a bola. A bola estava numa velocidade, o goleiro agarrou, precisou parar a bola para não entrar no gol. Então ele aplicou uma força de menos 87,5 newtons para fazer com que aquela bola parasse. Bem tranquilo aqui. Então é isso, galera. Essa foi nossa aula sobre dinâmica. Qualquer dúvida, podem me chamar aí no WhatsApp. Eu vou ajudar vocês aí. Respondem a atividade, né? E se tiver dúvida, não hesitem em me perguntar. Valeu, galera. Até a nossa próxima aula.